Então sejam bem-vindos para Yoga da Mente, menos estresse, mais clareza, onde eu vou abordar com vocês hoje sobre esses dois temas opostos, abundância e escassez. Então eu vou me apresentar, primeiro momento aqui para vocês. Eu sou Stélio Sol, sou engenheiro, empresário, comunicador de rádio, sou coach, treinador e palestrante. A minha missão é ajudar você a despertar para a sua grandeza. Tenho o programa na Rádio Mundial aqui em São Paulo, 95,7 FM, programa Reinventando-se, que já são aí uma trajetória de mais de 13 anos, indo para 14 anos, com milhares de testemunhais de sucesso ao longo desses anos aqui. Muitas entrevistas que passaram comigo através dos estúdios, só coloquei algumas fotos aqui para ilustrar. Os programas são quase que diários, e cada dia tem um horário. No meu site, steliosol.com.br, tem mais informações sobre os horários dos programas de rádio. Tem a minha página no Facebook, facebook.com/steliosol, mais informações sobre o meu trabalho, o instagram.com/steliosol, o canal do YouTube, youtube.com/steliosoloficial, e no YouTube são mais de 860 vídeos para você estudar, inclusive mais materiais sobre a Yoga da Mente. E o Periscope e o Twitter aqui. Então a Yoga da Mente, você pode baixar o e-book e o áudio nesse endereço, yogadamente.com.br. É importante você baixar esse material e estudar e escutar o áudio também, porque ele é a base da aula de hoje. Então a aula de hoje, onde nós vamos abordar a Yoga da Mente aplicada para os temas abundância e prosperidade. A Yoga da Mente é uma técnica, um método, na verdade tem uma filosofia por trás também. É um exercício de 4 passos muito simples e que pode ser aplicado em todas as áreas da vida. E nós vamos ver hoje como aplicar para esse tema da abundância, como criar uma mentalidade voltada para a abundância e para a prosperidade na sua vida. Então aqui rapidinho vamos falar um pouquinho sobre o objetivo da Yoga da Mente. Então no e-book está mais detalhado, mas aqui vamos falar o resumo para vocês. Ajudar você a transformar situações estressantes em clareza mental, sair do estresse e encontrar soluções para os seus problemas. Esta ferramenta visa facilitar as pessoas a tomarem consciência dos pensamentos que ela mantém ao longo do dia e que são os responsáveis pelos momentos de estresse. Yoga é uma palavra que vem do sânscrito e que significa união ou integração. Se fôssemos resumir yoga em uma única palavra, esta seria a palavra agora. Yoga é agora. A essência do que a Yoga da Mente pretende fazer é nos ensinar como estar no tempo presente, ou seja, no agora. Essa é a essência dessa ferramenta. Quando você realmente está no presente, na presença, que a gente chama na Yoga da Mente, nós chamamos presença divina, é onde você acessa o campo de infinitas possibilidades que eu vou discutir hoje nessa aula com vocês. Então, a aula de hoje trata-se de examinarmos duas mentalidades opostas. A mentalidade de abundância versus a mentalidade de escassez. Mentalidade aqui quer dizer o seguinte, o conjunto ou a qualidade ou o estado da mente. E ao longo da nossa aula vai ficar claro para você o que é a mente. Nós vamos definir isso já já, ok? Mas antes a gente vai falar em termos genéricos aqui sobre abundância e escassez. Então é importante entender os dois opostos. Quando a gente entende os dois opostos, a gente pode ter escolhas.
Se você vivesse num mundo que só existisse dia, nunca existiu a noite, você nunca ia perceber essa dualidade noite e dia. Então, quanto mais ficar claro para você a diferença de abundância e escassez, mais você tem capacidade de escolher. Por quê? Você vai ter agora exatamente, você vai poder enxergar que tipo de realidade que você está criando. E você pode fazer uma escolha para uma realidade nova. Através da yoga da mente, vocês vão entender exatamente onde e como encontrar essa mentalidade, essa mente, né, voltada para a abundância, para a prosperidade. Quem já participa comigo das aulas e acompanha as aulas da yoga da mente, com certeza já começa a cair a ficha logo no começo aqui nessa tela. Ok? Mas a gente vai avançar passo a passo aqui. Vamos definir o que é mentalidade de escassez. Mentalidade de escassez é baseada na ideia de que tudo é limitado de alguma forma. Isso significa que você sente que deve ser egoísta ao invés de ser generoso, ou arriscar terminando com muito pouco. Ou seja, eu me satisfaço com o pouco que eu tenho, fico no meu universo limitado, na falta, sempre na dificuldade. E a mentalidade de escassez, ela se baseia na crença de que o universo físico é algo real, finito. Na yoga da mente, você aprende a operar a partir de uma área, de um lugar onde o universo físico é criado. A partir desta área, a partir deste lugar, que seria o mundo sem forma, o mundo espiritual, o mundo da energia primeva, a energia que cria todas as coisas. Então nós vamos chegar nisso já já. Quando eu esqueço disso e me envolvo completamente como as pessoas comuns que estão totalmente hipnotizadas, seduzidas pelo universo físico, como uma criança que fica no seu joguinho de videogame, no seu iPad, no computador ou no celular, ela fica viciada, hipnotizada, porque o espírito gosta de movimento, gosta de desafios. Isso é natural do espírito, é natural, nós gostamos, curiosidade, né? Então, qualquer tipo de jogo acaba roubando a atenção do espírito das pessoas. Então o universo físico é um grande game. Ele rouba a sua atenção o tempo todo, porque o tempo todo você está focado em vencer desafios e barreiras. E essa sedução completa pelo universo físico e esquecer de onde as coisas são criadas, a partir de que ponto, onde tudo nasce. Quando você se envolve completamente no universo físico e acredita nele, você vive no universo da escassez. É a mentalidade de escassez, a mentalidade da falta, a mentalidade da dificuldade. Quando você começa a trabalhar com a yoga da mente, você vai começar a desenvolver, e essa aula hoje aqui é para despertar isso em vocês. Para você ter consciência de que você está agora criando uma mentalidade de abundância, prosperidade. Mentalidade de abundância é baseada na ideia de que tudo é criado a partir da mente, consciência e pensamento. São os três princípios. Sendo estes os três princípios que governam todo o processo de criação deste universo. Aqui faltou um a partir da mente. Ok, então vamos lá. Mentalidade de abundância é baseada na ideia de que tudo é criado a partir da mente, consciência e pensamento. E nós vamos explorar nessa aula o que são esses três princípios. Porque tem gente nova aqui, tem gente que já participa comigo da Yoga da Mente, mas eu quero
fazer uma aula básica que serve para todos vocês que estão assistindo essa aula agora. Vamos falar dessas 3 riquezas fundamentais, ou os 3 princípios. A mente, consciência e pensamento. A gente vai explorar mais esse assunto ao longo dessa aula. Vamos colocar essas 2 visões aqui. Um copo com metade da água. Ele está meio vazio ou meio cheio? Isso daqui parece uma coisa simples, uma coisa até boba, né? Falar disso aqui, já coloquei até isso em outras aulas anteriores. Mas essa brincadeira desses 2 copos aqui, e essa visão de meio cheio e meio vazio, isso daqui é tão profundo que eu quero gastar um tempinho aqui para você entender o que eu estou falando aqui. A forma que você enxerga todos os eventos na sua vida, a perspectiva é muito sutil. Eu enxergar que está meio vazio, eu enxergar que está meio cheio. Dizem que é a visão do pessimista e do otimista. Na verdade, é uma visão da pessoa consciente e da inconsciente. Quem está trabalhando a yoga da mente e sabe dos 3 princípios e da importância que tem expandirmos a consciência. Então a diferença da pessoa que está consciente e da pessoa que está inconsciente. Porque uma pessoa que pratica a yoga da mente, ela está alerta o tempo todo para todas as situações que estão acontecendo ao redor dela. Porque ela está atenta para o ponto de criação da realidade dela, que são os seus próprios pensamentos. Ela é uma observadora dos seus pensamentos, uma observadora dos seus sentimentos, uma observadora da realidade que cerca ela, uma observadora dos seus comportamentos. O nível de consciência muda completamente. Então, como uma pessoa normal, inconsciente, ela nem presta atenção se é meio cheio ou meio vazio. O normal ela fala, está meio vazio. Ou aquela situação é negativa. Só que uma pequena mudança no olhar muda tudo. Porque esse universo é mágico. Esse universo se mostra para você de acordo com o seu olhar para com ele. Vamos fazer algumas brincadeiras aqui e já já vocês vão entender isso. Sinais indicadores da mentalidade de escassez. Foco no curto prazo, infelicidade com o sucesso dos outros, desejo de ser reconhecido, foco de atenção nas posses de terceiros, sentimento de que está sempre em necessidade, apego às coisas, uso constante da palavra falta, não se sente feliz com as coisas que conquista, até o excesso de peso. Uma pessoa que é obesa, está fora do peso, é uma mentalidade de escassez que se reflete no corpo. O corpo precisa reter gordura, precisa reter energia em forma de gordura, porque a pessoa tem uma mentalidade que pode faltar coisas, pode faltar alimento, então o corpo retém. Até isso é um indicador de mentalidade de escassez. Sinais indicadores da mentalidade de abundância. Uma vida com menos pressão, desapego dos resultados negativos, inclusive dos positivos também. Na verdade, a mentalidade de abundância não tem apego com nada. Ela simplesmente é. Ela produz, ela cria tudo o que ela precisa na hora que ela precisa. Ela não precisa ficar fazendo força para pensar positivo, nada disso. Sem medo do fracasso, porque o fracasso simplesmente não existe. É simplesmente uma consideração, um pensamento que você tem. Capacidade de olhar as falhas de um ponto de vista positivo, a história do copo meio cheio, e mais tempo focado no que importa, perde menos tempo. Vamos seguir em frente. Vamos ver agora a diferença que a perspectiva cria na visão da realidade. A perspectiva adotada determina a realidade observada, ok?
Então observe esse desenho aqui que eu já passei em aulas anteriores, mas hoje eu quero revisar aqui com vocês, porque tem gente nova nessa aula, nessa palestra. O que você observa nesse desenho? Dá uma olhadinha aqui. O que você observa aqui? De acordo com o seu olhar, você pode observar uma moça que está olhando para lá, com o nariz dela aqui, o olho dela aqui e a orelha dela aqui, correto? E aqui o queixo dela. Uma moça, o cabelo dela aqui. Mas se você olhar aqui, aqui pode ser o olho de uma senhora. Isso aqui o nariz dela, o queixo e a boca. Então eu posso, dentro do mesmo desenho, de acordo com o meu olhar, enxergar uma jovem ou uma senhora. Conseguiram ver isso? Vamos para o próximo desenho. Existe esse quadrado aqui, esse retângulo? Não. O que existe são 4 semicírculos aqui. 3/4 de um círculo, 3/4, 3/4, 3/4. E aqui você tem uma ilusão de um quadrado, um retângulo, não é? Mas o que faz a sua mente? Rapidinho ela completa isso aqui, que não existe, mas ela completa e você tem a percepção de um quadrado. É assim que você tem os seus medos. A sua mente observa alguma coisa no universo e ela já completa aquilo e forma uma realidade subjetiva. Quantas patas tem esse elefante? Olha como a sua mente ela confunde se você não prestar atenção. Esse moço está olhando aqui para a direita ou ele está olhando de frente para você? Por que eu estou mostrando esses desenhos aqui para vocês? Para você ver que o universo também trabalha da mesma maneira. Você pode enxergar ele através de vários ângulos. Existem 2 triângulos aqui. Na verdade, não existe nenhum triângulo aqui. É você que está completando aqui a imagem e formando a ideia de que tem 2 triângulos aqui. Mas não existe. Essa água, ela está subindo ou ela está descendo? Percebe que é a mesma água que retorna? Então o universo é multifacetado. Na verdade, nós temos no universo, temos um universo multidimensional. O olhar que eu enxergo o copo, se eu enxergo que aquilo é uma experiência que está trazendo um aprendizado, é um ponto de vista muito mais satisfatório do que eu olhar uma situação e falar, nossa, como sou azarado. A gente tem que tomar muito cuidado com essas nossas formas de olhar. E aqui é uma taça e tem dois rostos aqui, ó, um aqui e outro aqui. Bom, então vamos lá. A espiral de escassez, ela se baseia no medo. Conforme a gente falou aqui, é a pessoa fixa, hipnotizada pelo universo físico. É um universo de falta, um universo de escassez, é um universo de medo, é um universo de separação. E o medo da falta, o medo de perder, todos os medos geram, né, ansiedade, que é sentimento desagradável.
grande mal do século, né? Ansiedade. E uma pessoa que sofre disso faz escolhas pobres e vai obter resultados negativos. E ela fica presa nessa sequência aqui. Medo, ansiedade, escolhas pobres, resultados negativos e assim vai. Espiral de abundância, ou da abundância, né? Aqui o sentimento é outro, ou os sentimentos são outros. Aqui eu coloquei a gratidão. Na yoga da mente a gente tem as nossas os sentimentos essenciais da yoga da mente, que eu já coloquei lá para o pessoal do grupo do WhatsApp várias vezes. A gente comenta isso: gratidão, apreciação, admiração, perdão, o não julgamento, e são várias energias que você começa a vivenciar a partir da aplicação da yoga da mente, que leva você para, ao invés de ansiedade, leva você para a paz de espírito, que faz com que você faça escolhas sábias, que vão gerar resultados positivos, que vão gerar estados emocionais positivos, reforçar os estados emocionais positivos, que vão gerar paz de espírito e por aí vai. Então você entra numa espiral da abundância. É isso que a aplicação da yoga da mente leva a você naturalmente, conforme você vai limpando os medos aqui da escassez, vai limpando os medos e as ansiedades, você naturalmente, sem precisar fazer força, você vai sentindo cada vez mais essas sensações positivas aqui. Falando dos 3 princípios, ou princípio, como eu gosto de chamar, a mente, a consciência e o pensamento, então formam uma trindade. A gente vai definir isso aqui direitinho para vocês agora, essa trindade. Então vamos lá. A mente, isso precisa estar bem claro para vocês, essas definições são precisas. Mente, que é a energia inteligente de todas as coisas, manifestadas e não manifestadas. É a própria vida. É o campo de infinitas possibilidades, né? Então, a mente é essa energia que está por trás de toda forma, animada ou inanimada. É a matéria-prima que cria todo esse universo. É o que faz você ficar vivo. Ok? Pensamento. A capacidade, capacidade de criar forma a partir da energia sem forma. Então eu pego essa energia sem forma e crio forma. E essa capacidade que eu tenho chama-se pensamento. É a minha capacidade de pensar. E a consciência? É a capacidade de perceber que nós pensamos. Aqui já começa uma grande diferença de quem estuda esse tipo de material e de quem não estuda. O nível de consciência começa a partir desse entendimento, capacidade de perceber que nós pensamos. Vamos complementar aqui. E de observar o que nós pensamos como sendo nossa realidade no momento. O pensamento é o princípio da realidade. A consciência é o princípio da experiência. Eu experimento um pensamento quando eu coloco consciência nele. Se eu tiro a consciência de um pensamento, eu já não sinto mais aquela sensação ou sentimento que está atrelado a este pensamento. Ok? Esses 3 princípios são as 3 engrenagens que estão por trás
do seu mundo psicológico. Por que chama 3 princípios? Porque você não tem como existir ou viver sem a mente, sem essa energia inteligente, que na verdade é você mesmo. Você não tem como existir sem pensar. Sua capacidade de pensar é tão inata que você não consegue parar de pensar. E você não consegue existir sem ter consciência da realidade que você observa ou dos seus pensamentos. Bom, você não tem como não estar consciente se você está vivo. Então, como são 3 princípios fundamentais, a partir dos quais são criados todo o seu universo, toda a sua realidade, é por isso que eles são chamados os 3 princípios. Os 3, assim como a lei da gravidade, é um princípio da natureza, né? A energia, eletricidade também é outro princípio. Então, os 3 princípios, conforme explicados aqui, são os 3 pilares que estão por trás do seu mundo psicológico. Tudo na sua vida é criado a partir da interação desses 3 princípios. Olha eles funcionando aqui. Aqui no lado de cima eu tenho um mundo sem forma, lado de baixo o mundo da forma. Aqui eu tenho a mente, que é a fonte de criação permanente de pensamentos. A partir dessa energia, que é a massinha de modelar aqui, eu crio pensamentos. Então, a mente cria pensamentos. Olha só, o pensamento está no mundo da forma. Pensar é criar forma, o primeiro passo da forma. Eu não consigo criar nada nesse universo se eu não partir de uma ideia, pelo menos. Se eu quiser fabricar uma cadeira e escrever um livro ou construir uma casa, eu preciso primeiro pensar nisso. Não consigo fazer sem pensar. Então tudo nasce no pensamento. Mas a consciência é o que anima da vida. Quando eu me torno consciente do pensamento, né, esse ânimo que a consciência coloca no pensamento é o que cria o meu sentimento, ou positivo ou negativo. Se eu tirar a minha consciência desse pensamento, simplesmente ele não existe. Ele não causa nenhuma experiência emocional em mim. Vão acompanhando aqui o raciocínio, tá? Porque isso é que está por trás da yoga da mente. Só que na yoga da mente a gente vai para 3 princípios muito elevados. A mente divina, o pensamento divino e a consciência divina. Por quê? Porque existe a sua mente humana, que na verdade é o cérebro. Mas aqui nós estamos falando de buscar, conquistar, harmonizar com a mente universal, com a mente divina, com a mente de Deus. É isso que nós estamos buscando. O campo de infinitas possibilidades. O início de tudo. O pensamento divino é o pensamento da perfeição. É o pensamento de que tudo é possível. É o fluxo de ideias, de sabedoria, que vem desta fonte. E a consciência divina? É a capacidade de saber tudo, todas as informações, todo o conhecimento. Consciência divina, pensamento divino e mente divina é onde a gente pretende chegar a partir da prática da yoga da mente. Ok? E viver mais tempo nesta trindade. No livrinho, no e-book, fica claro para vocês os 4 passos que a gente usa, que você aplica ao longo do dia. E eu vou revisar rapidinho aqui os 4 passos, tá? Porque essa aula está bem voltada para as pessoas novas aqui na sala, aqui na nossa palestra hoje. No primeiro passo, que está bem detalhado no e-book, perceba o estresse.
e pare de lutar contra o incômodo emocional. O que quer dizer isso? Ao longo do dia, perceber momentos que você sente algum tipo de negatividade. Pode ser um medo, uma ansiedade, pode ser uma dúvida. Dúvida, olha só, é importante prestar atenção nisso. Dúvida, quando alunos fazem muitas perguntas para mim, eles não estão conscientes de que eles estão sofrendo algum tipo de estresse. E eu, de propósito, não respondo todas as perguntas. Porque a yoga da mente é uma ferramenta que ensina você a tirar todo tipo de estresse para você encontrar as respostas dentro de você. E nós estamos num mundo onde as pessoas estão muito acostumadas a ter as coisas na mão. Precisa alguém responder, precisa alguém garantir os seus direitos, não é assim que a sociedade, o cidadão. Então o Estado precisa garantir os meus direitos, eu preciso... Então as pessoas estão muito mal acostumadas a querer as coisas na mão. E a yoga da mente não é isso. A yoga da mente você aprende a buscar dentro de você todas as respostas. É só você aprender a acessar esses 3 princípios divinos. E para isso exige prática. E o bom treinador, um professor, um bom coach, treinador, ele não dá a resposta. E às vezes alguns alunos ficam chateados. Por que eu não dei a resposta para aquela pergunta? É porque eu não posso. Porque eu tenho que direcionar você a exercitar. É como um filho, ele vem com a lição de casa e o pai ou a mãe faz a lição de casa. Você acha então que o filho vai se dar bem na prova, vai aprender a lição da escola, se o pai ou a mãe ficar fazendo a lição de casa para ele? Não. Eu não faço a lição de casa para minha filha pequena, por exemplo, de 10 anos. Eu vou dando as para ela fazer o exercício e achar a resposta. Porque é assim que o cérebro exercita. É assim que você vai na academia e vai forçar o corpo a aumentar o tamanho do peso que você estava erguendo para você ganhar músculo. Então vamos lá. Primeiro passo. Perceber o estresse e pare de lutar contra o incômodo emocional. O que é estresse para nós? Qualquer sentimento negativo. É uma dúvida, uma irritação, é uma raiva, é uma decepção, é uma ansiedade. Qualquer coisa que tira você da sua paz interna é um tipo de estresse. A gente chama de estresse aqui de forma genérica, tá? Ao longo do dia, sentiu esse estresse? Para. Dá uma parada. Segundo passo, olhe para dentro e lembre-se de que seus sentimentos são sempre criados pelos seus pensamentos. Esse olhar para dentro é lembrar que não existe nada lá fora que está criando esse estresse. No primeiro passo, no primeiro momento, você pode até acreditar. Ah, foi aquela pessoa que me olhou daquele jeito, que falou aquilo comigo, que me deixou estressado. Mas eu já vou para o segundo passo e percebo que não tem nada a ver com aquela pessoa, tem a ver com a minha consciência focada em um pensamento sobre aquela pessoa que está causando a minha experiência emocional, o sentimento que eu estou tendo agora. Em seguida eu vou para o terceiro passo, tudo isso imediato. Você não precisa necessariamente parar uma sessão, criar um espaço de tempo para fazer uma sessão para praticar yoga da mente. Você vai praticar isso ao longo do dia. É claro que assuntos mais complexos, assuntos que você considera mais impactantes em termos emocionais, que estão gerando mais estresse emocional, lembrando que estresse aqui é estresse emocional, não é estresse físico. Tem ligação do estresse físico com o estresse emocional? Tem. Se você está muito cansado fisicamente, você fica mais estressado em termos emocionais, tá? Então você tem que perceber ao longo do dia
se é cansaço, se é falta de sono, se é fome. Tudo isso precisa ser cuidado num primeiro momento, tá? Num primeiro momento, você precisa cuidar para que você não tenha esse estresse físico impactando o seu emocional. Então, comer direito e comer bem. Cuidar principalmente das proteínas que você ingere. Do sono, descanso. Porque isso, muito dos problemas e das questões emocionais que as pessoas enfrentam tem a ver com a falta de cuidado com o corpo. Falta de descanso, falta da alimentação correta. Então, primeiro resolve isso, tá? Checa se você não está. Se você está cansado, você está com dor de cabeça, você está com fome, é claro que você vai ter todo tipo de estresse emocional, porque o corpo precisa estar fortalecido. Ok? Então presta bem atenção nisso, tá? Parece uma bobagem que eu estou falando aqui, mas não é. Cerca de metade das enfermidades que as pessoas procuram, os médicos, poderiam ser evitadas se as pessoas se alimentassem corretamente. Mas metade dos problemas que você acha que você tem, se você cuidar do corpo e da sua alimentação, não vão existir. Por isso que se você está, no primeiro momento, percebeu o estresse emocional, mas se você anda muito estressado fisicamente, faz o seguinte, aplica rapidinho mas você sabe, a técnica, mas você sabe que o mais importante é você descansar. Depois de uma noite de sono, tudo no dia seguinte fica mais fácil e se resolve de uma forma melhor, não é? Vocês não têm essa experiência? Ok? Então, esse tipo de dica eu não tinha dado em outras aulas e estou reforçando aqui nessa aula. Cuidar bem do estresse para que você não tenha estresse físico. Se tiver estresse físico, simplesmente descansa ou se alimenta. Então vamos lá, percebeu o estresse, pare de lutar contra o incômodo emocional. Segundo passo, olho para dentro e lembro de que a minha realidade emocional está sendo criada por pensamentos. Terceiro passo, não faça nada, apenas observe os pensamentos, os sentimentos e as sensações no corpo. Se tornar o observador de si mesmo, esse aqui é o passo mais forte da técnica. É onde a gente explora mais isso daqui. E no quarto passo, retorne ao equilíbrio e relaxe na clareza da mente. Eu vou passar os próximos slides detalhando mais os 4 passos, que estão bem mais detalhados no e-book. Ok? Então vamos seguir em frente aqui. Quando a gente fala aqui, ó, no quarto passo, retorne ao equilíbrio e relaxe na clareza da mente, o que você está fazendo na verdade? O que é clareza? Então vamos esclarecer para vocês. Vamos clarear o assunto clareza, tá bom? Vamos pegar esse recipiente que está sujo, com partículas suspensas aqui na água. Se a gente deixar essa água com areia em repouso, o que vai acontecer? A sujeira repousa no fundo do copo, a água fica clara e você tem uma visão nova, com mais claridade, né? Você consegue enxergar através do copo. E é assim que funcionam os seus pensamentos. Esses pensamentos estressantes estão aqui, ó, soltos. Quando você deixa o seu organismo ou a sua mente repousar ou, né, se destacar desses pensamentos, a sua mente fica clara. Esse é um processo natural. Por que a yoga da mente funciona? Porque ela se baseia nisso também. Ninguém tinha se dado conta de que o nosso mundo mental também funciona do mesmo jeito que o mundo físico. Basta você deixar os pensamentos assentarem no fundo do copo, né? E você vai ter clareza. Então vamos seguir em frente aqui. Agora, o grande mal-entendido precisa ser eliminado. Nosso maior mal-entendido na vida é acreditar que nossa experiência é causada por qualquer coisa que não seja nossos pensamentos no momento. E não interessa se são pensamentos que foram criados há 10 anos atrás, 20 ou 30 ou há 5 minutos. Porque ele só está fazendo efeito em você no momento.
É por isso que não precisa ter medo dos pensamentos antigos e negatividades, nada. Porque o que está acontecendo agora é que está causando efeito. E é esse pensamento que de alguma maneira foi reestimulado e você se tornou consciente dele. Porque o seu cérebro tem uma capacidade muito rápida de se tornar consciente das coisas que ele considera uma ameaça no ambiente. A gente vai diferenciar já já o que é o pensamento criativo do pensamento estressante, ou do pensamento limitador, ou do pensamento automático criado no cérebro, que eu ensino isso nos meus outros cursos, principalmente no curso Poder da Neuroplasticidade. 2. O outro mal entendido, não perceber que nós realmente somos feitos das coisas que nós estamos tentando alcançar. Nós já somos a paz, o amor, a segurança, a criatividade e a felicidade. E somos, todas as outras emoções que nos trazem bem-estar. Nós já somos tudo isso. Então você não precisa sair buscando a segurança, buscando a criatividade, buscando o amor, buscando a paz, buscando a felicidade fora de você, porque senão você não vai encontrar nunca, porque já é parte de você. São apenas a identificação com os pensamentos estressantes no momento que estão fazendo você se sentir mal. Quando você aplica os 4 passos da yoga da mente, você simplesmente deixa esses pensamentos decantarem no fundo do recipiente, assim como a água agora há pouco. Os sedimentos sedimentaram no fundo do recipiente, a água ficou clara e a sua mente vai ficar clara também. É assim que funciona, por exemplo, quando você perde uma chave, perde um documento, e você tenta encontrar a chave, tenta encontrar o documento e não acha. Porque nesse momento você está sob algum tipo de estresse emocional e confusão mental que vai impedir você de enxergar, de receber o insight de dentro para fora com a resposta. É assim que acontece quando você não lembra o nome de alguém, é assim que acontece quando você não lembra uma senha que você estava acostumado a digitar e de repente dá um branco, ok? É o mesmo processo. Praticando a yoga da mente, você faz de uma forma proposital esse insight aflorar de dentro para fora. E essa frase aqui é super importante. Estamos vivendo o sentimento dos nossos pensamentos no agora. Nós estamos vivendo o sentimento dos nossos pensamentos no agora. Nós não estamos vivendo sentimentos que estão vindo de fontes externas. De jeito nenhum. Esse é o mal entendido. Se você não sair fora desse mal entendido, você nunca vai ser o criador da sua própria realidade. Porque você vai estar na ilusão de que o universo lá fora é algo que não faz parte de você. E essa ideia de separação é a origem de todos os medos. Ok? Vamos em frente. E uma frase do Sydney Banks que diz assim, que não há nada do lado de fora que pode ajudar você e não há nada do lado de fora que possa prejudicar você. Nem ajudar e nem prejudicar. Porque não existe nenhum lá fora. É tudo dentro. São seus pensamentos. Nada mais. São seus pensamentos animados pela sua consciência dentro do campo de todas as possibilidades que é a mente divina. Simples assim. Não precisa procurar mais nada. Aqui nessa aula você está encontrando tudo. Tudo o que você precisa. Agora precisa da prática, precisa de mais compreensão, de mais estudo, e é isso que você está obtendo nessa aula, vai obter nos outros materiais que você encontra no meu canal do YouTube e lendo com mais cuidado o e-book. E compartilhando também no grupo do WhatsApp com outros colegas e por aí vai. Geralmente a pessoa tem um pensamento, imagina que aqui tem um rabisco, é um pensamento que ela teve. Ela não gosta desse pensamento, ela modifica ele e complica mais a situação. É assim que as pessoas ficam tentando fazer. Na hora que você criou uma forma pensamento, isso já se materializou. Isso é física quântica, isso é ciência.
Isso é espiritualidade avançada, ok? Então a forma pensamento já gerou o universo que você percebe. E se você tentar modificar o universo e tentar consertar o mundo lá fora, você só complica, o rabisco fica mais complicado. Aí vai rabiscar mais um pouco, aí vira um borrão. Com a yoga da mente, a gente volta para o estado da página em branco e cria novos pensamentos mais adequados àquilo que eu tenho como propósito, como objetivos. É esse o nosso propósito aqui. Olha só, as duas formas de pensar. Processo automático de pensamento é quando você está preso no cérebro, analisando memórias. É isso que gera estresse. Com a yoga da mente, você aprende a acessar o fluxo livre de pensamento. Processo automático de pensamento baseia-se no passado, na análise de memórias, é o cérebro tentando achar soluções com base naquilo que ele já conhece. É a pessoa fechada, sem criatividade nenhuma, sem criação nova nenhuma. O fluxo livre de pensamento é onde você, então, no quarto passo da yoga da mente, encontra aquele estado de paz e tranquilidade e aprende a acessar uma base de informação superior. Os dados aqui que você analisa, ideias, conclusões novas, soluções, e consegue também integrar isso com a sua base de dados, trazer novas informações para a sua base de dados, pegar essas informações suas do passado e comparar com as novas ideias criativas que você está acessando. Aqui você está acessando todo o seu potencial. A criatividade aflora. Todos os praticantes da yoga da mente, com certeza, começam a perceber ao longo do tempo que eles se tornam mais criativos, soluções para os seus problemas. Eu já vi vários alunos postarem lá no grupo do WhatsApp, por exemplo, soluções em que, eu não me lembro o nome do aluno ou da aluna agora, mas que melhorou as vendas dos produtos, né? Então ela tinha dificuldade de vender, eu acho que foi uma aluna, se não me engano, e agora ela está vendendo com facilidade os produtos que ela produz, que ela fabrica em casa, se não me engano. E eu tenho relatos iguais a esse o tempo todo de alunos que eu atendo pessoalmente. Então você fica aberto a novas ideias, você fica mais sensível, mais criativo. Ok? Vamos em frente. Então vamos recordar agora os 4 passos. E eu acrescentei um detalhe a mais no 4º passo, aqui nessa aula. Porque o 4º passo, ele termina aqui, ó, retorne ao equilíbrio e relaxe na clareza da mente. O 4º passo para aqui, na clareza da mente. E eu acrescentei aqui, e acesse o campo de infinitas possibilidades da mente divina. E o que isso tem a ver com abundância? Sim, tem a ver tudo. Por quê? Porque a mente divina é o campo de todas as possibilidades, todas as soluções, tudo que você quer, todas as respostas, todo o futuro, todo o passado, tudo já se encontra na mente universal, ou na mente de Deus. Você só precisa acessar esse campo e deixar as respostas aflorarem. Então, através da prática dos 4 passos, quando você chega no 4º passo, quem já é praticante, está nessa aula hoje, eu quero que você entenda que no 4º passo, você está acessando o campo de infinitas possibilidades e acessando a abundância, a mentalidade de abundância é estar no 4º passo integrado com a mente divina, recebendo os insights. Isso é mentalidade de abundância explicada através
dos 3 princípios que a gente já viu hoje e os 4 passos da yoga da mente te levando para essa mente de abundância. Por que essa aula aqui é super importante? Porque tem muita gente que já está aplicando os 4 passos, mas se eu não dou uma aula esclarecendo, deixando você consciente da abundância que existe no 4º passo, você não vai se dar conta sozinho ou vai demorar um pouco para cair a ficha. Isso vai animar você para aplicar os 4 passos com muito mais interesse. E eu já vou te dar uma dica já já de como fazer isso. A gente vai para a prática aqui com os alunos que estão aqui. Vamos fazer essa metáfora do oceano agora, explicar direitinho para ficar mais claro para vocês aqui. A metáfora do oceano é uma brincadeira que vai ficar claro para você a aplicação dos 4 passos. Os pensamentos estressantes equivalem às ondas aqui na superfície do oceano. Aqui está o oceano, aqui eu tenho ondas que levam você para lá, para cá. Imagina que você está preso aqui nessas ondas e as ondas estão jogando você para cima e para baixo aqui. Então isso daqui é o que a gente chama de estresse. A sua mente está, a sua consciência está focada simplesmente em querer sair desse incômodo. Primeiro passo da yoga da mente, perceba o estresse. Percebo que eu estou aprisionado aqui nas ondas, na superfície do oceano e estou só tentando me livrar disso. Vou para o segundo passo. O segundo passo é, olho para dentro e paro de lutar contra o incômodo emocional, ok? Então é como se eu, mergulhador, descesse um pouquinho para baixo no oceano, descesse um pouquinho, paro de lutar contra o incômodo emocional e estou olhando para dentro, ou seja, começo a olhar um pouquinho para dentro do oceano. Isso começa a ampliar a minha consciência de quem eu sou, de verdade, ok? No terceiro passo, eu observo, não faço nada, estou parado aqui, observo os pensamentos, que são essas ondas na superfície do oceano. Isso faz com que amplie a consciência de quem eu sou, tomo consciência daquilo que causava estresse em mim, que são esses pensamentos estressantes equivalentes a essas ondas, e ao mesmo tempo que eu vou me tornando mais consciente da grandeza do oceano todo, que não é a superfície, é esse gigantismo aqui, que é a mente divina. Então eu vou tomando consciência de um corpo maior, que é a mente divina, a mente universal, que é todo o oceano. E quanto mais eu observo a mente divina, quanto mais eu estou aqui no fundo do oceano, que eu percebo que existem mais vida, que eu percebo que existem mais opções, mais possibilidades, mais eu me identifico com a grandiosidade do oceano, mais eu estou na paz, mais eu estou na tranquilidade. E o que eu encontro aqui embaixo do oceano, quando eu começo a observar tudo, a vida, os peixes, as algas, né? O que é o que eu encontro aqui? Abundância. Abundância. Eu quero que você, então, comece a treinar a sua mente para quando você estiver no terceiro passo, o que tem a ver com o ponto de vista, com as imagens que eu mostrei para vocês hoje, a perspectiva, o copo meio cheio, o copo meio vazio. Tem a ver com o seguinte: toda vez que você estiver no terceiro passo, não faça nada, apenas observe os pensamentos, os sentimentos e as sensações no corpo. Nesse momento que você se tornar observador dos pensamentos, você se torna consciente da perspectiva limitada que você estava tendo do copo, ou seja, do pensamento. Você estava olhando aquilo por um ângulo que levava você a uma percepção fixa. Você lembra dos desenhos? Você estava enxergando a menina ou a senhora? Você estava enxergando o copo meio vazio ou meio cheio? Nesse momento do terceiro passo, eu começo a me permitir enxergar
outras facetas desta situação que eu observo. Eu começo a tirar a minha fixação por aquela perspectiva única. Eu começo a tirar a minha atenção do estresse. E, ao mesmo tempo, eu vou descendo para o quarto passo, retornando ao equilíbrio, relaxando na clareza da mente e dando espaço e me tornando consciente do campo de infinitas possibilidades, sem eu precisar forçar nenhuma solução. Simplesmente eu relaxo. É nesse momento que vem a informação para você onde você perdeu o documento. É o insight, é a resposta, é a solução, é a criatividade. É dessa maneira que você se torna mais criativo, que você acessa a mente divina e que você se torna consciente da abundância que você, na verdade, agora se tornou identificado, e não com a limitação dos pensamentos na superfície do oceano. Estão percebendo isso? É claro que para você que talvez esteja aqui primeira vez escutando esse tipo de assunto e aprendendo essa técnica nova, você precisa ter um pouquinho mais de paciência, baixar o e-book, estudar mais, vai no canal do YouTube, que eu já te dei a dica, assista as outras aulas, solicite a entrada no grupo do WhatsApp, ou seja, dá uma chance para você, porque você também não nasceu sabendo escrever ou andar, você teve que praticar um pouco, mas você vai estar no caminho certo aqui. E no terceiro passo, existe, né, essa posição do observador, que é uma ferramenta que eu ensino, para você observar os seus pensamentos de uma maneira um pouco mais técnica, tá? Então aqui, você se coloca aqui, você joga o pensamento estressante sobre aquela situação que você identificou como estressante, você joga o pensamento na sua frente. Joga mesmo no espaço físico, ok? Se tiver algum objeto na frente, você pode imaginar aquele objeto como sendo o pensamento. Só para você ancorar o pensamento no universo físico, para você ter mais estabilidade. Porque senão você fica olhando o pensamento no mundo do pensamento, parece que você fica meio solto. Então, você com essa brincadeira, com esse exercício, você ancora o pensamento no universo físico em algum objeto. Pode ser uma cadeira, pode ser uma televisão, qualquer coisa que esteja na sua frente. Ok? E observa, olha para isso. Só que tem mais uma dica aqui. Você se imagina 1 metro ou uma distância atrás de você ou atrás do seu corpo. Tá? Usar a sua imaginação para imaginar um você imaginário atrás do seu corpo. A sua imaginação pode tudo. Você pode fazer esse exercício. Se esforça um pouquinho que você consegue. E observa o seu corpo observando o pensamento. Esse exercício, essa ginástica mental aqui, ela é mágica. Na física quântica a gente chama isso de o efeito do observador. Tem várias formas de você observar o pensamento ou observar um sentimento também. Você pode jogar o sentimento aqui na frente, porque o pensamento e o sentimento formam um par. Pensamento e sentimento andam juntos, assim como a moeda tem cara e coroa. Formam duas facetas da mesma coisa. Posso jogar o sentimento ali também, se eu não conseguir identificar exatamente qual o pensamento. Eu não preciso, às vezes, saber exatamente o pensamento. Basta eu ter uma ideia de que tipo de atitude eu estou tendo sobre aquela situação. Se é uma atitude positiva, uma atitude negativa, eu jogo ela na frente. Atitude já é um termo um pouco mais técnico. Atitude já é as duas coisas juntas, o pensamento e o sentimento que gera a minha atitude ou a forma que eu me mostro para o mundo. Ok, em outras aulas mais aprofundadas você pode aprender mais sobre o papel da atitude. Só estou dando uma pincelada aqui.
Ok? Então a posição do observador no passo número 3, quando você for observar um pensamento estressante, use esta configuração, esse mecanismo que está aqui na tela, tá bom? Então vamos recordar? No passo número 3, não faça nada, apenas observe, joga o pensamento ou sentimento, ancoro em algum objeto se eu quiser, se eu precisar, imagino eu atrás de mim, eu em espírito, eu em consciência atrás do meu corpo, ou numa distância. Aqui a ideia é se exteriorizar como consciência, ok? E observa você de fora. Observa você observando o pensamento e causando toda essa experiência emocional. Esta observação, isso aqui é extremamente poderoso, você desfaz qualquer situação que esteja te incomodando hoje. Basta você praticar. Quem já é praticante sabe da força que tem esse exercício aqui, tá bom? Ok, então aqui a dica para você baixar o e-book e o áudio, acessar yogadamente.com.br para você se aprofundar mais no material que foi abordado nessa aula de hoje. O mais importante é que você seja persistente na prática dessa técnica e também acessar aulas, outras versões de aulas, outros tópicos que foram abordados sobre a Yoga da Mente no meu canal do YouTube, Stélio Sol. É só colocar Stélio Sol no YouTube, vai aparecer o canal e lá você pode se inscrever no canal para você ter as notificações das novidades que são postadas. E tem uma playlist que se chama Yoga da Mente, que você pode pegar essa técnica, toda a filosofia desde o início, desde os primeiros webinários, se aprofundar, estudar o e-book. E quem quiser também participar do meu grupo do WhatsApp, você, no final dos meus webinários, você vai ter a dica de como participar do grupo do WhatsApp para aprender mais sobre a Yoga da Mente. Como você não está nesse momento aqui, você que está no congresso, assistindo essa aula, e quiser se aprofundar no grupo do WhatsApp, eu vou falar aqui para você verbalmente o número para você mandar a solicitação. É o 011 98182 4526. 98182 4526. Esse é o número do WhatsApp para você mandar uma solicitação que você gostaria de participar do grupo de estudo do WhatsApp sobre a Yoga da Mente, para aprofundar os seus estudos. A participação é gratuita. Então, vocês que participaram do congresso, eu agradeço a presença de vocês. Mais informações, já dei as dicas, e tomara que vocês tenham grandes resultados com a prática da Yoga da Mente e tenham uma vida mais abundante e mais próspera. Um grande abraço, até a próxima aula.